Olá, conectados! Tudo bem? Você sabe o que é a gestão de custos? Ou o que é o controle de custos? O controle consiste em averiguar, verificar, fiscalizar determinada situação. Ou seja, controlar significa ter poder sobre o que está acontecendo, dominar. Custos, o que incide e afeta diretamente no preço de aquisição ou produção de um produto ou serviço. É um gasto econômico. Logo, o controle de custos é a verificação, o domínio sobre o dinheiro gasto para gerar um bem ou serviço e fazê-lo chegar ao consumidor. O controle de custos é uma questão de gestão e planejamento. É por isso que não basta somente fazer o controle, é preciso administrar e gerir o dinheiro. Então, é necessário fazer a gestão de custos, que é o gerenciamento da aplicação do dinheiro na empresa. Benjamin Franklin, ex-presidente dos Estados Unidos, disse: "Tenha cuidado com custos pequenos. Uma pequena fenda afunda grandes barcos." Gestão significa gerir, administrar e controlar. Fazer a gestão de custos, por vezes, desperta um certo receio nos empresários, até mesmo por não conseguirem dimensionar ou calcular os reais custos que incorrem no negócio. Mas sem uma ferramenta para isso, é muito difícil a empresa ser também eficiente. O que faz uma boa gestão de custos? Ela auxilia na tomada de decisões, proporciona segurança para a definição da margem de lucro de cada produto. A boa gestão dos custos é o que irá direcionar a correta precificação de seus produtos e torná-los competitivos. Saber para onde vai o dinheiro gerado na empresa. Obter informações sobre o desempenho das atividades da empresa. Proporcionar informações para auxiliar no planejamento das operações, diminuir os riscos do negócio. Não é raro uma empresa fechar por não saber a dimensão de seus custos, e empresas, por vezes, com alto faturamento. Algumas empresas, inclusive, fecham quando estão em fase de crescimento. Sério mesmo! Isso pela dificuldade ou o mau gerenciamento de gastos e custos. Ao crescer, as empresas correm sério risco de desaparecer. A gestão de custos permite também ter o controle do dinheiro gasto na empresa. Evita desperdícios, pois sabendo onde o dinheiro é aplicado, evita-se custos desnecessários. Gerir de maneira apropriada os custos pode indicar aos gestores que a aplicação dos recursos financeiros foi adequada. Por onde começamos? Vamos conhecer alguns conceitos básicos. Gastos: todas as saídas de dinheiro da empresa, todos os bens e serviços adquiridos. Os gastos podem ser um custo ou uma despesa. Custos: todos os gastos que têm relação direta com a produção de um bem ou serviço, ou da aquisição de um bem para vendê-lo. As despesas são gastos não relacionados diretamente com o produto, mas necessários para que a empresa funcione. São gastos para que a empresa trabalhe. O preço é o valor traduzido em moeda, o valor final de um produto que será pago pelo consumidor, a quantidade monetária que se atribui à troca por um bem ou serviço. A receita é o valor que é recebido, é o total de dinheiro que é arrecadado com a venda dos produtos. O produto pode ser um bem tangível, aquilo que é produzido e comercializado. Os produtos também podem ser um serviço, nesse caso, um bem intangível, o objeto das negociações pelos quais o consumidor irá trocar o seu dinheiro para ter um bem ou benefício. Insumos são bens adquiridos para o consumo no processo de produção de novos bens ou de prestação de serviços como matéria-prima, embalagens, mão de obra direta e indireta. Já os lucros são a diferença entre o valor recebido pela venda de um produto menos todos os custos e despesas do produto. O custeio é um método para a apropriação dos custos diretos e indiretos aos produtos, compreendendo custos e despesas. Eles não são a mesma coisa. Custos e despesas são gastos de uma empresa. No entanto, os seus conceitos são diferentes e importantes para a gestão dos negócios. Os gastos não são calculados de maneira igual para todas as empresas.
Depende se é indústria, comércio ou serviços. É muito bom separar os gastos da sua empresa. Os custos são gastos de aquisição e produção de mercadorias, matéria-prima, mão de obra e gastos de fabricação. Os custos estão ligados diretamente ao produto final e separados por diretos e indiretos. Os custos diretos, eles são mensuráveis durante o evento econômico produzido. Por exemplo, a quantidade de matéria-prima na indústria, o produto estocado no comércio ou a mão de obra na prestação de serviços. Custos indiretos são os gastos que não podem ser alocados objetivamente aos produtos ou serviço prestado, e caso sejam atribuídos aos produtos, serão mediante critérios de rateio. São custos que necessitam de alguns cálculos para serem distribuídos. Um exemplo é a depreciação de equipamentos, o seguro das instalações, a manutenção de máquinas e o aluguel das instalações. As despesas são gastos relativos à administração da empresa, como áreas comercial, financeira, marketing, gastos estes necessários para manter a estrutura da empresa. Veja a seguir alguns exemplos de custos e despesas. Analisando a tabela sobre custos e despesas, lembramos que custos são os gastos de aquisição e produção de mercadorias ou execução de serviços, enquanto as despesas são os gastos relativos à administração da empresa. Agora, vamos separar custos e despesas e identificá-las nas classificações de fixas e variáveis. Lembramos que tal identificação independe da atividade da empresa, seja ela uma indústria, um comércio ou uma prestadora de serviços. Os custos fixos são os gastos que ocorrerão independente do volume de produção ou de vendas. Já os custos variáveis são os gastos que se alteram em função do volume produzido ou vendido. Se a empresa produzir ou vender mais, estes gastos irão aumentar. Custos e despesas fixas e variáveis. A matéria-prima é um custo variável, pois é ligado diretamente à produção e varia pela quantidade. A mercadoria para a revenda também é um custo variável, pois o estoque para a venda varia pela quantidade produzida e vendida. A energia da produção é igual a um custo variável. Ele sobe ou reduz em função da quantidade produzida. Já a energia da loja de varejo é uma despesa fixa, pois ela ocorre mesmo não acontecendo vendas. O aluguel de escritório também é uma despesa fixa, pois ele não varia em função da produção ou da venda de produtos. O aluguel de fábrica é igual a um custo fixo. Ele não varia em função da produção ou da venda de mercadorias. O IPTU é uma despesa fixa, pois ela não varia em função da produção e venda de produtos. Salários administrativos e vendas são iguais a despesas fixas, pois eles não variam em função da produção ou venda de produtos. Já a comissão e a bonificação sobre as vendas são consideradas despesas variáveis, pois elas variam em função do volume de vendas. O frete de entrega é considerado uma despesa variável, pois ele também variará em função de vendas. O frete da matéria-prima é considerado um custo variável, pois ele só sofrerá variação em função da quantidade produzida. O frete de mercadoria para a revenda também é um custo variável, pois ele só variará em função do estoque. Salários de produção são iguais a um custo fixo, pois eles não variam em função da produção ou venda de produtos. Assim, concluímos a primeira parte do curso de gestão de custos. Muito obrigado e juntos somos mais fortes.